esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Palavra Viva. A palavra viva é muito importante assim, porque a palavra é viva. Não é a palavra que os seres humanos utilizam, a palavra que nos possibilita voltarmos para o paraíso. Foi essa a importância do livro Na Luz da Verdade, da Mensagem do Grau. Quando Jesus trouxe a palavra viva, ele fala assim que ele é a palavra. Crucificaram a palavra viva. E depois nós continuamos crucificando. Nós usamos erradamente e nós usamos muitas expressões assim como Cristo falou e nós não vamos tendo um aprofundamento. Nós vamos caminhando assim conforme todo mundo caminha. Mas a palavra viva a pessoa tem que lembrar assim que é a lei. O conhecimento que a pessoa tem para ela é dela e ela tem que ter aquela condição muito importante de ter a base. Porque se a pessoa tem o conhecimento, então fica bem fácil assim da gente ir observando em todas as profissões. Aquele que vai procurar um trabalho, ele tem que conhecer as palavras que ele vai usar. E se ele tem um pouco de amadurecimento, ele faz um treinamento. Ele observa o tom da voz, as expressões. Fica bem fácil assim. Anteriormente a pessoa ia procurar um emprego, ela ia com as vestes melhores, mais apresentável. O jeito que a pessoa fala, a palavra é assim. Na nossa vida diária, o adulto ele tem o costume de falar qualquer palavra e a criança vai repetindo. Muitas vezes ele nem percebeu que a criança está falando os mesmos termos que ele repete. Ele é advertido pelo companheiro, a companheira é advertida pelo companheiro, pelos familiares e falam assim. O jeito que você está falando, as expressões, aquela criança está usando igual. Então a palavra, temos que lembrarmos que ela é vida. E para muitas coisas, ela tem a força. A gente vai observando uma mãe que quer usar de autoridade com o filho e ela usa da autoridade e o filho não obedece. Então a orientação assim que a gente vai dando é que a pessoa primeiro tem que desenvolver a capacidade de ter autoridade. Não é somente falando, prevalecendo do posto em que ela se encontra. A palavra viva que veio através dos ensinos do livro Na Luz da Verdade é bem importante assim, cada um observando que ela é uma orientação, uma informação, uma instrução. Então, à medida que a pessoa vai estudando, ela vai ficando segura com aquelas informações. Quando a pessoa tem a informação que ela necessita para ela, ela vai caminhando na vida. E é muito importante assim a pessoa ir observando que quando a pessoa está caminhando dentro dela, porque o caminho é bem interessante. Na vida externa, a pessoa então começa a trabalhar, ela quer ter a moradia dela, ela quer ter a maneira de manter aquela moradia, ela quer ter a maneira de ir para o trabalho, ela quer ter a maneira de ir para um local distante no seu período de férias. Depois de um período, a pessoa fez tudo isso. Acontece que dentro dela ela continua vazia. Ela tem as disfunções que vai apresentando no corpo. Se dá o nome de muitas disfunções. Tem uma referência bem importante que a pessoa gastou o tempo dela para ganhar muitos recursos financeiros e agora na velhice gasta tudo que ela conquistou para arrumar o seu corpo físico. A falta da palavra. Então a pessoa caminhou somente na vida fora, não caminhou dentro dela, não foi organizando a sua vida. E é muito importante a pessoa lembrar assim, aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele vai confirmando assim com ele mesmo. Porque as confirmações não é com as outras pessoas. Porque tem muitos conhecimentos, muitas clarezas, que não dá para falar para outra pessoa. Porque se a pessoa estivesse lado a lado, caminhando no mesmo degrau,
aquele companheiro, aquela companheira, aquele conhecido, ela também estaria vendo do mesmo ângulo. Mas na vida a gente vai confirmando assim que cada um se encontra no degrau. Então não tem como falar para outra pessoa daquela clareza que a pessoa teve quando ela estudou o livro Na Luz da Verdade. A palavra possibilita que a pessoa tenha dentro dela a organização dos movimentos que existem, do anseio, da saudade, das vontades. A saudade fica junto com a tristeza. Se a pessoa descuida, ela lembra de um período anterior, de um conhecido, de uma conhecida, que fez muito bem na vida dela e agora encontram-se distante, então tem a saudade. Se a pessoa descuida, junto com a saudade vem a tristeza. A tristeza é desconhecida da luz. Então a tristeza, a saudade só se encontra entre os seres humanos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de caminharmos, de lembrar assim que uma saudade é como uma travessia de um rio. Foi muito bom a travessia daquele rio. Mas agora nós nos encontramos numa outra condição. Tudo aquilo que foi utilizado para atravessar aquele rio não serve. É uma outra fase da nossa vida. E a gente vai observando assim que os animais têm mais facilidade de fazer uma adaptação na vida deles do que os seres humanos. Então eles têm a facilidade de resolver a vida deles com aquilo que anteriormente eles tinham. Eles vão fazendo a adaptação. Nós, por não estudarmos, por não conhecermos a palavra viva, nós vamos ficando para trás, não vai caminhando. E o ficar para trás é bem interessante, porque muitas vezes a gente ouve referência da pessoa que teve um tipo de almoço no dia anterior. Ela elogia aquele almoço, ela elogia aquele jantar. Mas fica bem claro assim que aquele almoço daquele dia anterior serviu somente para aquele dia. Nem para o jantar ele não serviu, porque para o jantar ele tem que jantar. Então aquele almoço não serviu. Ele teria que ter a janta também. Agora no dia seguinte não tem nenhuma referência àquele almoço. O nosso dia anterior teria que ter uma referência se nós estivéssemos caminhando, nos fortalecendo, nos firmando, fazendo um trabalho com o terceiro mandamento de ir observando como nós nos comportamos e como nós recebemos o comportamento da outra pessoa. E é bem sério assim, porque numa fase da vida de um jovem, de um homem amadurecendo, de uma mulher amadurecendo, que estão dirigindo, fala-se muito do jeito errado que o outro está dirigindo. E é bem interessante, porque a pessoa faz igual. Quando entra numa condição de amadurecido, então passa a ter um cuidado maior, justamente porque pode apresentar noviços que falta a habilidade, falta o cuidado. Na fase do amadurecido, ele para de falar do jeito que a maneira que o outro estava tendo para dirigir, porque ele já tem um amadurecimento. Mas no conhecer-se a nós mesmos é a vida toda. Isso fica bem fácil assim, que nós temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Porque tem muitas coisas que nós lembramos que nós temos vontade de fazer uma reparação daquela maneira que nós tivemos aquele comportamento, da maneira que tivemos aquela fala. Então a pessoa tem que lembrar assim que os auxílios sempre estiveram presentes. Do jeito que o adulto está cuidando daquela criança, quer dizer assim que aquela criança está tendo auxílio todo o instante, porque o adulto vê todo o instante o movimento daquela criança. Se aquela criança encontra-se num período ainda que faz uso da fralda, então o adulto já percebe logo da necessidade de trocar aquela fralda. Então aquela criança recebe auxílio de todas as maneiras, muitas vezes e muitas vezes por dia. O adulto também recebe, só que nós nos encontramos de uma maneira que nós achamos que nós podemos. Nós não fazemos uma reflexão
de como nós nos encontramos, de como se encontram os nossos pais e qual é o procedimento para melhorarmos. Fica bem fácil assim de observar a decadência. Então, para a pessoa sair da decadência, é bem interessante, mas ela é que tem que sair da decadência. Muitas pessoas acham que nós estamos evoluindo. Não estamos. Porque se estivéssemos evoluindo, o filho levantava mais cedo e chamava o pai, chamava a mãe. O filho lembrava do pai, da responsabilidade que ele tem, dos trabalhos escolares, da supervisão que ele precisaria de ter. Se o filho passa por essa condição de ser supervisionado, e ele vai sendo supervisionado algumas décadas, então acontece assim, que se ele está sendo supervisionado, então ele se encontra numa condição pior do que os pais. Se encontram nessa condição pior, não estamos evoluindo. Então a evolução é diferente, a evolução é pessoal e o esforço é individual. E a pessoa tem que lembrar assim, que ela não tem como memorizar o livro Na Luz da Verdade, se ela não ficar impregnada com aquelas informações. A palavra que Jesus trouxe, essa é a palavra que seria para nos auxiliar. Devido ao fato do nosso comportamento, da nossa aceitação, nós não verificamos se aquilo que está sendo falado tem uma verdade. Nós vamos repetindo essas palavras. Nós vamos aceitando as orientações, as informações de qualquer pessoa. E nós não verificamos como aquela pessoa teve a capacidade de nos informar, de nos orientar. A evolução é individual e a pessoa tem que fazer muito esforço para sair do degrau em que ela se encontra. Pois se aquela criança hoje se encontra pior do que os pais, então nós também nos encontrávamos na condição pior do que os nossos pais, mais decadentes. Hoje, se nós vemos assim, nós temos que lembrarmos que o esforço é sempre individual. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que melhorar tudo, melhorar a sua maneira de ser, melhorar a sua postura, para que a sua palavra torne-se viva. Para que a palavra da pessoa torne-se viva, tem que ser viva dentro dela o conhecimento dos ensinos. Então essa vivacidade é necessário, porque é comum a gente ouvir assim expressões, né? Não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Mas fica bem fácil assim da gente ir observando os filhos. O pai tem um determinado costume, um determinado comportamento, e o pai já conhece as normas sociais. Então o pai atua de acordo com a norma social. O filho, como não conhece a norma social, ele tem aquele comportamento que incomoda fisicamente as pessoas com quem ele se encontra no meio em que ele vive. O pai é que tem que mudar a maneira de ser, mudar dentro dele, não somente na aparência, para que o filho receba de dentro. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando. O pai tem um determinado costume, pode ser de ficar debruçado na janela e cruzar os pés, cruzar as pernas, ficar ali de uma maneira assim, que ele é aquele jeito dele. O filho pede para colocar a cadeira e faz a mesma coisa. O jeito, a maneira. Então o que o filho é? O filho é uma réplica, é a constituição. E a gente vai observando que é verdadeiro. Porque a gente olha assim na testa do irmão, parece a testa da mãe. Olha na mão de outro irmão, parece a mão do pai. Para nós melhorarmos um pouco, então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela tem que ter o conhecimento de alimentos, e ela tem que melhorar a sua percepção, para ver como ela se encontra. E nós temos que lembrarmos assim, do jeito que aquela criança pequena recebe auxílio todo instante, os seres humanos que despertaram dentro dele uma vontade de voltar para a pátria do Espírito, foi por isso que veio o livro Na Luz da Verdade. As informações, as instruções, para que ele organizasse esse anseio dentro dele. Para a pessoa saber assim que os auxílios vieram,
as informações vieram e lembrar assim que já tinha vindo antes na época de Jesus, do Filho de Deus, e que não condizia com o que os seres humanos queriam na época. Como os ensinos são simples e que todas as coisas na criação são bem simples, é só observar um produto. Então as pessoas usam palavras estrangeiras para poder dificultar o entendimento da fórmula daquele produto, como se aquele produto fosse especial. Mas aquele produto é tão simples, é tão fácil de ser preparado, então procuram dificultar. Assim nós vamos fazendo na nossa vida. Então, muitas vezes, um pai se endivida para aparentar, porque pela simplicidade não precisaria dele ficar agora preocupado com aquele compromisso financeiro. Mas como ele quis aparentar-se, então agora ele fica sem saúde, porque ele está caminhando de uma maneira que ele quer ser visto. Ele quer que os seus sejam vistos. Seu filho, sua mulher, a sua casa. Então o que acontece? Aquela energia da naturalidade que precisava, ele agora não tem. Faltou essa naturalidade, entrou em desarmonia a parte interna do funcionamento do corpo. Porque a harmonia é bem simples assim, a gente vai observando o jeito que o pulmão trabalha, o jeito que o intestino trabalha. Então o alimento entra no estômago, o estômago tem um sistema de trabalho que manda o resíduo para o intestino grosso e manda o alimento bom para o intestino delgado colocar na corrente sanguínea e o coração fazer a distribuição para cada célula. Entrou em desarmonia, começa a entrar em desarmonia o funcionamento interno. Então a pessoa passa a ter isso ou passa a ter mais aquilo. Justamente porque ela quis fazer as coisas para ser vista de fora. Quando veio o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do Grau, veio para aqueles que tinham um anseio verdadeiro, uma saudade da pátria luminosa. Para nós voltarmos para a pátria luminosa, tem que ter a informação, tem que ter a instrução. E ela vai recebendo as advertências. As advertências a gente vê que existem em todo lugar. Numa determinada empresa tem lá a advertência que não pode ter esse comportamento assim. Em outro lugar a gente vê que precisa de ter o silêncio. A pessoa está indo pelas estradas, vai tendo as informações e tem as advertências. Na nossa vida de matéria grosseira, ela é cheia de informação, de instrução e de advertência. Porque naquela estrada tem também as informações da posição em que a pessoa se encontra e tem a instrução, que se a pessoa for para a direita, ela vai sair numa determinada localidade, se ela for para a esquerda, ela vai sair numa outra localidade, e as saídas, ela vai sendo orientada como sair daquela via principal. Temos assim muitas coisas bem naturais assim que nos auxilia. Para nós voltarmos para a pátria do espírito é necessário ter o conhecimento. E nós temos que lembrarmos da bondade do Criador. Nós temos que lembrarmos do ensino que Jesus trouxe. Aquilo que plantas hás de colher. A pessoa se encontra sem saúde, ela tem a oportunidade de refletir por que ela se encontra sem saúde. Ela só poderá melhorar se ela voltar no começo em que desvirtuou, que ficou transgredindo as leis e agora ela ficou sem saúde. Então ela tem que voltar todo o caminho que ela fez errado para ela poder ser beneficiada. Então nós temos que tirar esta coisa de dentro de nós, de achar assim que o Criador permite tudo e que tudo nós podemos fazer quando nós tivermos a consequência daquilo que está sendo feito, aí então ele muda a lei e nós vamos ser beneficiados. Então essa indolência já vem há milhares de anos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter a dignidade de lembrar do comportamento que ela teve, que agora ela se encontra com condições de saúde ruim ou de condições de responsabilidades ruins,
porque perdeu autoridade com o filho, perdeu autoridade com o marido, perdeu autoridade com o empregado. Então a pessoa foi desvirtuando. Agora ela quer ter. Como ela quer ter, ela tem que voltar lá atrás e ela tem que desenvolver uma condição especial dentro dela, uma firmeza, uma perspectiva, para ela ter a capacidade de voltar a ser digna, de ser considerada a palavra viva. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela a vida toda, de lembrar assim que o Criador não vai alterar as leis, porque agora a pessoa está fazendo um pedido. As leis são firmes e definidas. Fica bem fácil assim da gente observar aquele empregador que tem 200 funcionários à sua responsabilidade, acontece alguma coisa com a sua família, ele abandona os 200 funcionários e vai dar atenção àquele elemento da sua família que estava descuidado. Esse desequilíbrio da gente ir para o mais fraco, da gente ser descuidado e valorizar o errado. Os 200 funcionários, ou mais, ou um pouco menos, não tem nenhuma significação para aquele movimento todo. Aquele que está errado, então ele larga tudo e vai trabalhar em cima daquele errado. Essas inversões, essas coisas assim que acontecem, que nós fazemos parte desses acontecimentos, de largar o certo, de achar que tudo vai dar certo depois. Tudo vai dar certo depois que a pessoa concluiu. Porque a gente vem observando assim, pessoas com 70 anos, com 80 anos, tornando criança, ficando doente, passando a ter doenças incuráveis, perdendo a consideração dos seus. Para dar certo, é a vida inteira a pessoa trabalhando com ela, muito cuidadosamente. E ela tem que ser muito cuidadosa, ela tem que ter a perspectiva e ela tem que ter dentro dela o simples, a naturalidade. Já foi feito um trabalho assim que anteriormente, algumas décadas anteriores, das pessoas terem pouco recurso e terem saúde e serem vigorosos. Então o que aquelas pessoas comiam com pouco recurso financeiro? O que também aquela que preparava aquele alimento adicionava? Adicionava um carinho. Por isso que se tem o nome de comida caseira. É justamente isso, porque eles utilizam desse nome, porque a comida caseira é colocado um carinho. Isso é verdadeiro porque a pessoa come 50 anos naquela moradia e não cansa daquela comida. É o carinho, por isso que tem esse nome de comida caseira. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter a dignidade de saber assim que as leis do Criador não serão alteradas. Aquela criança teve um determinado comportamento, então ela vai sofrer uma determinada consequência. Ela é privada de um passeio, de um brinquedo, de um lazer. O adulto, que agora se encontra em situação de pouco recurso financeiro, ou pouca saúde, ou sem autoridade com os seus, ou sem autoridade no seu trabalho, ele tem que voltar lá atrás, quando ele tinha autoridade, quando ele tinha consideração, e caminhar diferente agora. E a pessoa tem que lembrar assim, que aquela criança, ela recebe o auxílio, e ela vai mudando, ela vai melhorando, e ela vai recebendo mais benefícios. Agora ela pode passear com o tio, ela pode ir passear com aquele outro tio. Então o adulto vai possibilitando. Para nós sermos beneficiados, nós temos que nos enquadrarmos nas leis. E esse enquadramento não é mais ou menos. A pessoa tem que ter dentro dela aquele propósito sincero. Porque a gente sabe assim que a pessoa tinha um determinado costume e algumas décadas a pessoa tinha parado com aquele costume. Ela passa por um descontentamento, ela volta a ter aquele costume. A pessoa tem que mudar o grau e a mudança do grau é verdadeira. Não é mais ou menos, é um esforço diário, é um costume que a pessoa tem que ter. Para mudar o grau, a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, tem que melhorar a alimentação, tem que fazer um trabalho de perceber-se.
a palavra viva, para a pessoa continuar recebendo esta palavra viva, essa força que o Criador coloca na criação, tem que ter o merecimento. Porque se uma criança tem um comportamento errado, vem um adulto e dá para ele aquele presente, se um cachorro naquela moradia tem um comportamento que aqueles moradores não querem e o cachorro comporta daquela maneira e vem um dos moradores e dá um presente para o cachorro, uma guloseima ou um brinquedo, o cachorro pensa que aquele comportamento está certo e ele continua fazendo. A criança pensa a mesma coisa. Nós, na condição de adultos, de amadurecidos, não podemos entrar nessa assim. Transgredimos as leis que o Criador instituiu e que agora esse comportamento estava certo. Nós apresentamos para nós as justificativas. Nós vamos nos enrolando. Só que dentro de nós tem o fiel. O fiel é o equilíbrio. Fica bem fácil assim. Quando a pessoa está mais perceptível, ela percebe aquilo que está acontecendo. Se ela continua, ela continua. Se ela quer mudar, para algumas coisas, o adulto usa mais precisamente essa qualidade de perceber se está certo ou se está errado. No preparo do alimento, aquele mestre da oficina, fica bem fácil assim. Aquela mulher que trabalha com as mãos, com a lã, ela vai fazendo aquelas funções e ela vai contando o tanto que ela precisa de fazer naquele segmento. Aquele mestre da oficina, ele vai fazendo aquela função e ele vai verificando se aquela função está certa daquela maneira. Aquele que trabalha no fogão, se surge uma dúvida do jeito que ele está fazendo o preparado, ele pede um auxílio para outra pessoa. Ele pede para confirmar. Agora nós não fazemos um trabalho assim em relação às leis que o Criador instituiu? Nós não fazemos um trabalho da dificuldade que a luz teve de abrir de volta o caminho para nós? Porque ter as informações do livro Na Luz da Verdade, Parzival teve que entrar no caminho escuro, nos labirintos que os seres humanos criaram, para ele ver como é que sai daquela situação, para ele passar a informação. Não é somente vendo, ele teve que ter a vivência de entrar nesses caminhos escuros. Cada pessoa tem que lembrar assim, se ela quer sair da condição em que ela se encontra, a vontade dela tem que ser verdadeira. Porque aquela criança, o adulto já fala, eu te conheço. Quando a criança tem aquelas maldades, aquela astúcia, e a criança está prontificando em fazer algum ato, o adulto fala de imediato assim, eu te conheço, pode parar. Para a nossa dignidade, que a pessoa tem que lembrar que ela tem que carregar o fardo que ela construiu para ela. Para ela ser aliviada daquele fardo, ela tem que começar a carregá-lo. Se ela começa a carregar aquelas transgressões que ela teve, que ela cometeu, com dignidade, então esse fardo vai ficando aliviado. E é bem simples de a gente compreender isso, porque se uma pessoa tem que andar 50 quarteirões, muitos quarteirões, mas se ela começa a caminhar, e depois logo em seguida já não são 50, são 48, são 47. Isso é físico, então se nós desenvolvermos dentro de nós a dignidade para carregarmos o nosso passado, esse passado vai ficando mais leve. Então a gente vê assim no caso da criança. O adulto dá a função, a criança tem as dificuldades, logo depois o adulto vai e auxilia aquela criança a realizar aquelas funções. Então na vida interna, os auxílios espirituais são dessa maneira. Se a pessoa desenvolve a capacidade, ela então vai desenvolvendo a maneira de receber os auxílios. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para que a pessoa tenha as informações, as instruções e as advertências do caminho que ela precisa de caminhar.